Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui então para mais uma aula sobre gráfico de funções, tá? Mais especificamente nessa aula aqui, nós vamos aprender a ver quando que o gráfico ele é de uma função e quando que o gráfico é de uma não função. Ou seja, quando que nós temos uma representação que não é de uma função, tá? Como que a gente vai saber isso, pessoal? Olha, é um procedimento bastante simples. Tá? O que a gente precisa aqui, pessoal? Ó, sempre que eu quero saber se um gráfico é de uma função ou não, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, vou traçar uma reta vertical, ou seja, uma reta paralela ao nosso eixo Y, e essa reta ela vai poder intersectar o nosso gráfico em somente um único ponto, certo? Então esse é o princípio básico. Se nós temos um gráfico, se nós temos uma representação, eu vou traçar uma reta vertical nela e ela vai ter que intersectar o nosso gráfico em um único ponto. Olha, esse primeiro gráfico aqui a gente já consegue perceber facilmente que ele vai ser de uma função, né? Nós até já conhecemos esse gráfico aqui, não é isso? Esse gráfico aqui ele é o gráfico de uma função do segundo grau, não é isso? Que nós já vimos em outros anos. Então esse gráfico aqui ele tem o formato de uma parábola que apresenta a concavidade para baixo. Então, isso aqui é óbvio que vai ser de uma função. Mas olha, só para a gente se certificar, como que eu vou saber que ele vai ser realmente de uma função? Vamos supor que eu esqueci, que eu não lembro que gráfico que é esse, que eu não lembro desse formato, tá? Então como que eu vou saber se ele é a função ou não? Eu vou traçar uma reta vertical, certo? Ou seja, uma reta paralela ao nosso eixo Y, certo? Ó, olha aqui. Posso traçar ela aqui, por exemplo, ó. E essa reta, pessoal, ela vai ter que intersectar o nosso gráfico em somente um único ponto. Ó. Então aqui vocês podem perceber que o único ponto que a nossa reta intersectou esse gráfico foi nesse ponto aqui, ó, certo? Eu ainda posso fazer outra, eu posso fazer várias. O importante é que nenhuma delas intersecte o nosso gráfico em dois pontos, certo? Tem que ser sempre em um. Olha aqui, ó. Então vamos fazer uma outra reta aqui, ó. Vamos fazer uma outra reta. Vocês podem observar que ela também vai intersectar o nosso gráfico em um único ponto, ó. Ela também vai intersectar a nossa parábola em um único ponto. Vou fazer mais uma aqui ainda, ó. Vou fazer mais uma aqui. E vocês podem observar que ela também intersectou o nosso gráfico em um único ponto. Certo, pessoal? Então assim a gente comprova que esse gráfico é de uma função. Então isso aqui, ó, é a função. Certo? É função. Certo? Beleza. Pessoal, agora vamos ver esse segundo gráfico aqui. Será que esse segundo gráfico aqui, ele vai se referir ao gráfico de uma função? Olha aqui, nós vamos fazer esse mesmo procedimento. Ó, esse gráfico aqui com esse formato nós ainda não vimos, né? Pelo menos não é de nenhuma função que a gente já tenha visto. Caso seja, né? Então vamos ver, ó. Pessoal, se eu fizer uma reta aqui, ó. Se eu fizer uma reta aqui, eu consigo observar que essa reta, ela intersectou, ela cortou o nosso gráfico em dois pontos. Olha aqui, ó. Ela cortou nesse ponto e ela cortou nesse ponto. Então, sendo assim, eu já consigo afirmar que isso aqui é o gráfico de uma não função, tá? Ou seja, esse gráfico aqui não se trata de uma representação de uma função. Beleza, pessoal? Ó, então, sempre que for função, nós vamos conseguir traçar retas verticais e essas retas elas vão intersectar o nosso gráfico em um único ponto. Agora, caso elas intersectem em dois pontos, aí nós já estamos falando de um gráfico de uma não função, certo? Que é esse caso. E que se nós pensarmos bem pela lógica, lembra que nas últimas aulas a gente viu sobre o que é uma definição de uma função? Lembra que a gente viu? E a gente viu que a definição básica de uma função é o quê? Que cada elemento de x ele tem que ter somente um único correspondente em y. Não era isso? Lembra que a gente viu? A definição básica de função é isso, não é? Para cada valor de x ele tem que ter somente um único valor para y, certo? E se a gente pensar, essa reta aqui, ela serve para nós para isso, ó. Ela serve para determinar isso para nós, ó. Olha aqui, quando o meu x ele vale 2, o único valor de y possível para ele é esse aqui. Quando o meu x ele vale 3, o único valor de y possível para ele seria esse daqui. Olha, quando o meu x ele está aqui entre o menos 1 e entre menos 2, vamos colocar 1,4, o único valor de y possível para ele seria esse daqui. Então, aqui a gente consegue aplicar a definição básica de uma função.
que nos diz que para cada valor de x nós temos que ter um único correspondente em y, certo? Beleza, gente, ó, agora nessa função aqui não, ó, a hora que eu considero o meu x como sendo 2, por exemplo, ó, ela vai ter um valor aqui e outro valor aqui, certo? E isso aí a gente sabe que nesse caso não seria considerado uma função, não é? Porque quando eu pego o x como sendo 2, eu teria que relacionar ele ao mesmo tempo com esse valor aqui, ó, que seria mais ou menos 3, ó, que a gente consegue ver que ele está mais ou menos como sendo 3, e também seria mais ou menos 1,8. Aqui a gente também poderia considerar que ele seria mais ou menos 1,8. Ele estaria um pouquinho para cima do nosso menos 2. Seria mais ou menos menos 1,8, né? Certo, pessoal? Então, ó, à medida que eu pego esse valor para x, eu tenho dois valores para y. E isso não nos permite que nós consideremos como sendo uma função, tá? Isso faz com que nós não possamos considerar esse gráfico como sendo uma função. Certo, pessoal? Então, ó, o primeiro gráfico é de uma função e o segundo não é função, tá? Não é função. Certo? Ótimo, então. Ó, gente, então tá. Beleza. Agora que a gente já falou sobre os gráficos de funções e os gráficos de não funções, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação aqui. Até na última aula eu já tinha falado sobre, né? Mas agora a gente vai fazer essas questões práticas aqui mesmo, ó. Determine o domínio e a imagem das seguintes funções. Lembra que na última aula eu tinha falado para vocês que nós conseguimos determinar o domínio e a imagem de uma função somente observando esse gráfico? Certo? Então, é isso que a gente vai fazer com esses dois gráficos aqui, ó. Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos começar então determinando o domínio dessa função, ó. Então, essa função aqui, ela é a função f, ó. Essa função aqui, ela é a função f. Então, eu vou chamar de domínio de f, ó. Domínio de f. Pessoal, quem que vai ser o domínio de f? Olha, o que a gente consegue afirmar aqui sobre esse domínio de f? Pessoal, lembra que nós vimos que domínios são os valores que o x pode ser? Não é isso? São todos os valores que o meu x pode assumir? Lembra disso? Ó, pessoal, então aqui, ó, aqui vocês conseguem perceber que esse gráfico aqui, ó, ele é formado por vários segmentos de reta, não é isso? Ó? Só que ele se trata de segmentos fechados. Ó, aqui é fechado e aqui nós também temos fechado. Então, o que a gente pode falar? Se o meu x, ó, se o meu x são todos, aliás, se o meu domínio são todos os valores que o meu x pode ser, então quem que vai ser o domínio da nossa função f? Ó, o domínio da nossa função f, ela vai ser isso daqui, ó. Ela vai ser fechado para menos 4, ó, porque eu tenho uma bolinha fechada, e aí ele vai de onde? Ó, vamos pegar só o eixo x, que nós já vimos que domínio se refere somente ao eixo x. Ela vai desde o menos 4 até o 5, não é? E também é fechado para 5. Ó. Então eu posso falar que o meu domínio é um conjunto fechado para menos 4 e fechado para 5. Certo? Então, o domínio nesse caso aqui seria esse. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho sobre imagem. A imagem da nossa função. Ó. Então, imagem de f. Vamos lá. Ô, gente, ó, a imagem de f, ela vai ser todos os números, ó. A imagem de f, ela vai ser todos os números que o meu y é. Não é isso, ó? Então, a imagem de f, ela vai ser todos os números que o meu y é. Então, aí agora eu já vou ter que fazer o quê? Agora eu já vou ter que observar os valores de y. Não é isso, ó? O que a gente consegue observar dos valores de y? Ó, o y, ele vai do 3 até onde? Até o menos 5, não é isso? Então eu posso falar que a imagem ela vai ser fechada para menos 5 e vai ser fechada para 3. Olha aqui, ó. Fechada para menos 5 e fechada para 3. Então essa aqui é a imagem de f. Beleza? Ótimo. Então tá, agora vamos falar também sobre a função g. Olha aqui, pessoal. A função g ela já tem esse formato, não é? Ela já se refere a uma certa curva, não é isso? Então tá, mas vamos lá. Ó. O que a gente consegue observar? Quem que poderia ser o nosso domínio da função g, que eu vou chamar de domínio de g? Pessoal, lembra que a gente falou? Domínio são todos os valores que o meu x pode ser, não é isso? Então, ó, quem são os valores que o meu x pode ser? Olha, os valores que o meu x pode ser, eles vão estar entre o menos 1 e entre 4, não é isso? Ó? Olha aqui, ó, o meu x, ó, a nossa função, ela só assumiu valores de x, ela só assumiu valores no eixo horizontal do menos 1 até o número 4.
Então ela vai ser aberta para menos 1, ó, porque aqui nós temos bolinha aberta, ela vai ser aberta para menos 1 e vai ser fechada para o número 4, certo? Então, ó, o nosso domínio vai ser isso aqui, ó. Nosso domínio ele vai ser aberto para menos 1 e fechado para 4. Olha aqui, ó, nosso domínio de G seria isso daqui. Tá, agora vamos ver quem vai ser a imagem de G, ó. Imagem de G. Ó, pessoal, a imagem de G nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos nos referir ao eixo Y, não é isso, ó? Então, olha aqui, ó, se nós observarmos bem, pessoal, o Y, ele está pegando, a nossa função, ela está pegando no eixo Y, ó, do menos 1 até o 6, não é isso? Então, ela é aberta para menos 1 e fechada para 6, ó. Então, a imagem vai ficar aberta para menos 1 e fechado para 6. Então, essa aqui é a imagem da nossa função G, certo? Pessoal, então basicamente nessa aula era isso, tá? Então basicamente nessa aula nós começamos a identificar quando que eu tenho o gráfico de uma função e quando que eu tenho o gráfico de uma não função, tá? Então nós vimos que para ser função, quando nós traçarmos retas verticais no nosso plano cartesiano, essas retas elas só podem intersectar o nosso gráfico em um único ponto, certo? Como é o caso desse primeiro gráfico. Agora, já nesse segundo, que a reta intersectou em 2 pontos, aí nós temos uma não função, tá? Certo? E aqui nós vimos também como que nós podemos achar o domínio e a imagem de uma função somente através da representação gráfica. Gente, então nessa aula era isso. Até a próxima. Tchau!